Quem é você? E por que você está aqui, agora vivendo essa vida, nesse corpo? Essa é uma questão fundamental. É uma questão que muitas vezes se passa na nossa mente. Quem sou eu? Por que eu estou aqui vivendo essa vida, passando por esses problemas, essas dificuldades? Como conhecer a mim mesmo? Como superar as adversidades da minha vida? Os medos, os conflitos, as incertezas, as dores, as dificuldades, sofrimentos. E para responder todas essas perguntas, que não são respostas simples, nós precisamos entender o propósito da encarnação. E para entender o propósito da encarnação, nós precisamos ir mais fundo do que a própria encarnação. E esse mais fundo é o âmago do meu próprio ser. Quem eu sou? Eu sou aquilo que não pode ser dito, explicado, aquilo que nenhuma palavra consegue traduzir, porque eu sou o próprio silêncio. E o silêncio não tem nenhuma definição. Todas as palavras tentam traduzir o intraduzível. É necessário que seja assim aqui e agora. Mas aquilo que nós somos, aquilo que você é, não pode ser separado por um corpo, por uma forma ou por palavras e pensamentos. Porque o silêncio não pode ser separado ou dividido. Você não consegue dividir o silêncio. Você só consegue ser o silêncio. Entretanto, o silêncio é completamente dinâmico. Ele está sempre se expandindo, expandindo cada vez mais no cosmo infinito. E essa expansão se dá por meio da própria autoconsciência do silêncio. O silêncio se tornando consciente do próprio silêncio. O vazio se tornando consciente do vazio. A consciência se tornando consciente da consciência. O amor se tornando consciente do amor. O ser se tornando consciente do ser. Esse processo do ser se tornar consciente do ser necessita de etapas. Uma das etapas é a encarnação humana. Essa encarnação humana, ela constitui o oposto de tudo aquilo que é a essência do ser, o ser. O ser é eternidade e a encarnação é tempo e espaço. O ser é ilimitado, a encarnação é limite. Limite de um corpo. O ser é silêncio, a encarnação no corpo, mente, é barulho.
O ser é calma, tranquilidade. Encarnação é agitação, angústia. O ser é amor. A encarnação no corpo é egoísmo, medo. O ser é vida. A encarnação é morte. E por que nós precisamos passar pela encarnação? Por que nós precisamos encarnar num corpo? Justamente porque através do oposto, de tudo o que é oposto àquilo que eu sou, é que eu me torno consciente daquilo que eu sou. O oposto é o que traz a consciência. A noite faz com que eu saiba aquilo que é o dia. O frio faz com que eu saiba aquilo que é o calor. O baixo faz com que eu saiba aquilo que é o alto. O duro faz com que eu saiba aquilo que é o mole. E é por isso que nesse mundo tudo é dual. A própria natureza desse mundo é dualidade. Norte e sul, feminino e masculino, dia e noite, verão e inverno, frio e calor, leste e oeste, bem ou mal. Nada disso, absolutamente nada disso existe no vazio do ser, no grande vazio do ser, no silêncio do ser, no absoluto ser. O ser não é dividido, logo ele não pode ser masculino nem feminino, nem bom e nem mal, nem certo e nem errado. O ser não possui baixo, alto, norte, sul, leste, oeste. O ser é. É todas as coisas. O ser é. Então, o propósito real de todas as encarnações, de todas as vidas humanas, é fazer com que você, na forma de ser, possa se tornar consciente daquilo que você é na forma de ser. E esse você também é todos nós. Todos nós estamos passando e passamos pelo mesmo processo de se tornar consciente daquilo que nós somos, da unicidade que nós somos. Esse é o único propósito de estar aqui. E nós precisamos ir além da dualidade para voltar ao nosso ser de origem. E nós só conseguimos ir além da dualidade no momento em que nós não escolhemos mais entre um ou outro. Porque no instante em que eu escolho entre o bem, eu rejeito o mal. E no momento que eu escolho entre o masculino, eu rejeito o feminino. Esse movimento de escolha e rejeição cria separação, e a separação cria conflito. E nós ficamos presos ao conflito, que é sofrimento. Ficando preso ao sofrimento, nós queremos fugir do sofrimento. Então, o querer fugir do sofrimento é desejo, e no desejo existe medo, medo de não fugir do sofrimento, de não conseguir sair do sofrimento. E aqui, em todo esse movimento, acontece a roda das encarnações. Até que nós não mudamos o foco da nossa atenção, da dualidade, da mente, do corpo, para o ser consciência, para a consciência,
que é aquilo que nós somos e que é aquilo que dá vida para esse corpo, enquanto nós não mudarmos o foco da direção da atenção, do vir a ser para o ser, do tempo para o presente, da morte para a vida, não haverá realização pessoal como ser você. Haverá sempre um senso muito profundo de insatisfação, até que você volte a ser luz. E esse voltar a ser luz, entenda bem, é recordar a sua consciência e não atingir um objetivo, até que você não consiga recordar a consciência daquilo que você é. Haverá esse senso de insatisfação, angústia e sofrimento. Tudo que você tem a fazer nessa vida não é ganhar o mundo, porque você não vem desse mundo. Você não nasceu com esse corpo nasceu de você. Essa premissa básica dá um profundo despertar da consciência. Esse corpo nasceu dentro de você. E você não nasceu nesse corpo. Esse corpo nasceu dentro da sua consciência e você tem se identificado com essa forma por um longo período de tempo, perdendo a autoconsciência do ser, daquilo que você é. Não só esse corpo nasceu dentro do ser, mas esse mundo existe dentro do ser. E todos os mundos existem dentro do ser. Tal é a infinidade do campo do ser. Jesus diz que quando conquistares a ti mesmo, conquistarás também o universo inteiro. Conquistar a si mesmo, ele está se referindo em conquistar a sua própria essência, a sua própria consciência de ser, vencendo o ego, vencendo a dualidade, vencendo a ilusão, vencendo tudo que é oposto a ti. Essa miragem de ser você, de ser um corpo, de ser e estar no tempo. Veja como isso é real quando nós olhamos para nós mesmos como uma história. O que eu fui ontem e o que eu vou ser amanhã. Nada disso é você. Pelo simples fato, a prova disso é que você não pode ser isso. Você agora não tem como viver mais o seu passado e você não tem como viver o seu futuro. Então você não pode ser aquilo que se passa na sua mente. A única coisa que você pode ser é aquilo que você está vivendo agora, nesse exato momento. O que você pode ser é exatamente aquilo que você pode viver. E se você não escolher mais entre aquilo que você quer viver ou não quer viver, então, nesse momento, toda aquela energia que estava sendo perdida no conflito e na luta, gerando conflito e luta, agora essa energia se volta para dentro de você, despertando a sua consciência. Buda tem um sutra maravilhoso que é: não escolha, permaneça no meio.
Esse é o caminho da iluminação. Esse é o caminho da iluminação espiritual. Não escolha permanecer no meio. Não há outro caminho para a iluminação espiritual senão voltar para dentro de si mesmo. Para dentro da fonte de onde todas as coisas nesse exato momento se manifestam. Tudo agora, nesse exato momento, está se manifestando. Momento a momento. Dentro do campo da eternidade, está surgindo. Surgindo e surgindo e surgindo. O tempo já parou. O tempo parou. O tempo parou porque ele nunca existiu. Esse momento presente, ele sempre esteve aqui. E a menos que você reconheça esse fato, de que o momento presente não está indo para nenhum outro lugar, e de que o momento presente está sempre aqui, haverá sofrimento dentro de você. Porque você ainda não entendeu, não compreendeu aquilo que você é. Você não compreendeu a essência da vida, que não é um propósito, mas uma realização divina. A vida é realizada por si mesma. Tudo é feliz. Tudo é feliz. Tudo é alegre. Tudo é ser. Não há nada além disso. Quando você percebe que o tempo não existe, então a sua consciência desperta. Tudo que você tem a fazer nessa vida é descobrir aquilo que você é. Porque nada pode te dar maior realização do que a autodescoberta. Nada vai preencher o seu coração a não ser o amor infinito. Nada é maior do que isso. E você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe de tudo isso que eu estou falando? Porque quando eu falo isso, uma parte profunda dentro de você desperta. Começa a acordar. Começa a reconhecer isso como uma verdade. Não é uma crença. Não é uma história. Não é uma ilusão. Tudo que eu estou falando é exatamente aquilo que diz respeito à sua própria realidade. Só que uma realidade que até então tem sido negada, esquecida, está adormecida por conta da identificação com os pensamentos que se passam na sua mente, que te levam para longe desse momento presente. Você não tem que voltar a nenhum lugar. Você não tem ponto de chegada. Você só precisa parar de criar ilusões, fantasias, de criar aquilo que não existe, aquilo que não é real, que é o tempo. É só isso.
É só isso que significa iluminação. É um parar de criar aquilo que não existe. Não é um esforço para chegar em algum lugar. É só o descobrimento da sua própria realidade, liberando todos os véus que te impedem de ver a própria realidade. A realidade de quem você é. Talvez hoje você esteja vivendo num mar de agitação, de preocupação, de ansiedade e de medo. Mas eu digo, não faça nada mais em relação a isso. Não dê mais a sua atenção e a sua energia para o sofrimento. Pare. Você não tem nada valioso para encontrar dentro desse abismo que te leva para longe de você. Olhe para a fonte da vida, a fonte desse momento presente. A vida surge do grande vazio. A vida se desdobra dentro do espaço que tudo cerca. Nada existe sem o grande vazio e o grande espaço que tudo cerca. Volte a sua atenção para a luz. E a luz é o espaço. E as formas são luz porque cintilam em formas dentro do espaço vazio que tudo cerca. Olhe para o espaço que cerca teu corpo. Olhe para essa dimensão de ser que existe agora dentro de você. Você não consegue se separar jamais do espaço que te cerca. A vida nunca se separou de você. Ela sempre esteve com você em todos os momentos. Porque é impossível você estar separado da vida. E de Deus. E do amor. Só abra seus olhos. Só abra os teus olhos. Só abra os teus olhos. E você vai ver que nos teus olhos existe luz. E que a luz está em tudo. O que você vê e entre tudo o que é visto. Tudo é luz. Agora seja essa luz. Seja a própria luz. Olhe somente para a luz. A luz da consciência que vê a vida, reconhece a vida. A luz da consciência que reconhece a presença desse momento. Volte a esse estado de unidade com tudo o que existe. Chegada a hora de olhar diretamente para Deus. E nesse olhar, você reconhecerá que você é o próprio Deus. Não há outro. Em estado de ser. É chegada a hora de transferir essa visão do tempo para o presente. Do medo para o amor.
da morte para a vida, do inconsciente para a consciência. O tempo do sofrimento está chegando ao fim. O tempo da dor, do martírio, está chegando no fim. Agora é hora do despertar. Então desperte. Acorde. Renasça dentro de si mesmo. Você, que é a própria luz. Você que é a própria consciência. Você que é o próprio amor em forma de ser. Acorde. E veja que foi só um sonho. Um sonho, um pesadelo de separação. Mas foi só um sonho. Você verá, ele nunca aconteceu. Porque é impossível que Deus se separe de Deus. Que o amor se separe do amor. Que a vida se separe da vida. É impossível que você seja um fragmento. Você não é um fragmento. Nunca foi. Não poderá ser. Você é a unidade da existência. Acorde. Olhando para dentro de você e reconhecendo o seu próprio silêncio. O silêncio de ser você. O silêncio além de toda agitação e todo barulho. O silêncio que existe onde não há desejo e nem medo. E mergulhe dentro desse estado de ser. Perca-se lá. Perca-se. Na sua própria presença. Esse é o caminho da iluminação. Olá, eu sou Eduardo Finkler. Espero que essa meditação tenha trazido a você equilíbrio, paz interior e um estado de conexão com seu próprio ser. Peço que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações. E se puder, compartilhe também essa prática com seus amigos para que eles possam vivenciar esses ensinamentos. Namastê.